pouquinho de você. Então, só para o pessoal de casa sentir um pouquinho mais acolhido também aqui na igreja. Queridos, nós estamos aí no segundo domingo do mês de julho, e nesse mês de julho nós temos conversado sobre esta série de mensagens, Cristianismo Intencional. Então, cada domingo desse mês de julho, nós iremos conversar sobre esse cristianismo intencional. E o que vem a ser essa palavra intencional? O que é ser intencional? É fazer de propósito com um propósito. Como eu brinquei de manhã, não é a teoria do Chaves, foi sem querer, querendo. Mas é literalmente a gente colocar a vontade naquilo que nós estamos fazendo. É uma escolha nossa, uma decisão nossa, um posicionamento nosso. Então, ser intencional é posicionar-se, é fazer escolhas, é ter foco. Em poucas palavras, é agir. Isso é ser intencional. Queridos, uma mudança de mentalidade que gera uma ação. Ou, biblicamente falando, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É esse texto que nós estamos acostumados a ouvir a respeito dele, nós já o conhecemos, nós já falamos, nós já compartilhamos sobre ele o tempo todo. Nós sabemos que nós não podemos apenas sermos ouvintes da palavra, mas deve existir uma disposição do nosso coração, ao ouvirmos a palavra de Deus, sermos dispostos a colocar na prática essa palavra. Ou seja, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, deve existir do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, das nossas vontades, o desejo de colocar na prática. Não apenas esse desejo, mas levar exatamente de forma intencional, viver, ou seja, posicionar-se, fazer escolhas, ter foco, é ação. Mas quando nós falamos de viver o cristianismo de forma intencional, nós esquecemos que ele exige de nós uma renúncia. Então, muitos de nós não vivemos esse cristianismo de forma intencional, porque quando assim nos dispomos a fazer, vai exigir de nós renúncias. Então, se nós queremos andar com Cristo, se nós queremos fazer a vontade do Cristo, se nós queremos experimentar a realidade de Deus na nossa história, isso exigirá de nós transformações. Olha o que o próprio Cristo fala aos seus seguidores. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Então, quando Cristo tem os seus seguidores, ele se aproxima deles e fala: vocês querem andar comigo? Há uma disposição de viver de forma intencional a relação comigo? Há desejo de vocês de caminhar após mim? Então lembre-se, neguem a si mesmo. Tome a cruz, pague o preço que for necessário e me siga. Porque a partir do momento que vocês perderem a vida de vocês com o objetivo de andar comigo, é neste momento que vocês encontram a razão da existência. É nesse momento que vocês salvam a vida de vocês. Mas é interessante o quanto nós pensamos que andar com Cristo e fazer renúncia é abandonar a nossa vida ou perder a nossa vida, no sentido que nós não iremos mais aproveitá-la. E achamos então que andar sem Deus, segundo a nossa própria lei, a nossa própria vontade, isso é viver a vida. Mas Cristo está dizendo que isso não é viver a vida, isso é perder a vida. Isso é simplesmente anular a nossa vida ou a razão da nossa existência. Mas quando há disposição de assumir um compromisso com Cristo, abandonando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, nós encontramos então o próprio sentido de existir. Esse desejo então de renunciar, ou seja, viver a vontade de Deus e não a nossa. Mas para isso exige de nós foco. Nós não podemos, como soldados arregimentados, servir a este mundo tentando servir a Deus. Não há como servir a dois senhores. Se nós então colocamos a nossa vida à disposição do Cristo, é com Ele que nós devemos viver. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Eu preciso, dia a dia na minha história, buscar ser semelhante a Cristo, buscar ser cada vez mais parecido com Cristo, viver essa realidade na minha vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós entregamos o nosso coração a Deus, se nós queremos realmente viver a experiência de andar com Deus e experimentar a vontade de Deus na nossa história, nós temos que aprender a viver de forma intencional a nossa fé. E isso exige de nós foco. Mas a pergunta é possível viver o cristianismo intencional? Será que é possível nesse mundo do século 21, que parece que tudo se perdeu, que nada mais tem valor, nada mais tem sentido, e cada um constrói a sua própria verdade, aonde todos nós acreditamos que sabemos o que é melhor para nós, aonde nós achamos que nós temos o controle de tudo na vida, e Deus parece que é algo irrelevante no meio da sociedade, que igreja é algo que não é importante no meio da sociedade, que as coisas de Deus parecem não mais interferir na história do ser humano? Será que tem como nós vivermos esse cristianismo intencional? Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele deixa claro: tem sim, é possível sim, porque nós já não somos mais escravos, nós já não somos mais dominados pelos desejos da nossa carne. Agora nós somos libertos em Cristo Jesus, e nós não voltamos às velhas obras da lei, nós não nos prendemos mais às velhas obras da carne, porque agora nós somos livres em Cristo Jesus. E é interessante porque quando nós falamos dessa liberdade, parece que na nossa mente não há uma conexão de falar: como assim eu entregar a vida a Cristo, Cristo tornar o meu Senhor para que eu seja livre? Parece que andar com Deus é uma prisão, parece que andar com Deus é privar a minha vida, parece que andar com Deus é abrir mão dos meus sonhos. Mas quando nós entendemos o que Ele fez por nós, nós compreendemos que é muito além do que a nossa mente pode imaginar. Nós não compreendemos esse tamanho desse amor de Deus, como o apóstolo Paulo fala, sobre a altura, a profundidade, a largura desse amor de Deus, ou como o próprio João, não encontrando uma palavra para definir esse amor de Deus, ele fala que Ele nos amou de tal maneira. Não há uma palavra para definir a profundidade, a grandeza, o tamanho desse amor de Deus. Mas quando eu entendo, queridos, esse amor de Deus para com a minha vida, e a liberdade que Ele me deu em relação a viver a vontade dEle, é hora que eu posso viver então de forma intencional. Cristianismo intencional é viver na prática o que já somos pela fé. Isso é de fundamental importância nós entendermos. Na teologia do apóstolo Paulo, o tempo todo ele fala exatamente dessa realidade. Nós iremos viver na prática aquilo que nós já somos pela fé. Olha o que ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É exatamente colocar na prática aquilo que nós já somos pela fé, aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito em Cristo Jesus, aquilo que nós somos alcançados, transformados, resgatados, nós somos lavados pelo sangue do Cristo, nós somos uma nova criatura, e como novas criaturas, nós já temos condições de viver de forma intencional. É viver intensamente a transformação em Cristo. Viver o cristianismo de forma intencional é viver intensamente a transformação em Cristo. Queridos, não é nos acomodar, não é simplesmente achar que nós temos Cristo e a salvação eterna, isso é o mais importante. Não, dia a dia, buscar essa transformação constante que Ele tem feito na história de cada um de nós. Cristianismo intencional, vivendo intensamente a transformação em Cristo. Isso é viver de forma intencional a nossa fé. Caso contrário, nós iremos viver apenas vindo à igreja, apenas participando de programações, talvez acompanhando os cultos online, apenas praticando as orações em momentos de angústia, de dor, de tristeza, apenas agradecendo porque nós somos gratos por tudo aquilo que tem acontecido, mas não existe transformação na nossa história. Mas não existe cada dia algo novo, Deus operando, agindo, transformando na vida de cada um de nós.
E nós iremos perceber hoje, através do texto de Colossenses capítulo 3, o que o apóstolo Paulo trabalha com a igreja dos Colossenses, de tal forma que mostra a eles que Cristo nos resgatou, se tornou Senhor da nossa história, mas isso vai ser identificado dia a dia, nas transformações que acontecem sobre a nossa história. Então dizer que nós andamos com Cristo, mas não observar em nós mudanças, algo está errado, alguma coisa está fora do lugar. Mas andar com Cristo é viver intensamente essa transformação. Colossenses 3, 5 a 11 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O capítulo 3 começa dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós lemos um texto como esse, nós temos por costume de achar que é viver no céu, é viver com a nossa mente no céu, é viver apenas lá ou literalmente no mundo da lua, e aqui esse mundo nada mais interessa, nada mais é importante, então não importa o que se faça aqui, eu preciso viver apenas com a minha mente lá no céu. Queridos, havia um grupo de pessoas na igreja de Colossos que pensavam exatamente isso, que viver apenas o mundo espiritual anulava qualquer coisa que você pudesse fazer com a matéria. O que significava isso? Que não importava o que você fizesse com o seu corpo, não importava o quanto que você entregasse a todo tipo de pecado o seu corpo, porque o importante era você viver o mundo espiritual, e aí você se desligaria deste mundo, porque você vivia a realidade espiritual. Então o seu corpo não tinha valor nenhum, não tinha sentido nenhum, e você poderia fazer o que você quisesse com o seu corpo, já que a matéria é má. E é interessante o quanto que isso ainda influencia o ser humano no nosso tempo, porque nós tentamos cultivar a nossa espiritualidade, tentamos andar com Deus, mas parece que apenas há algo lá no céu, que não influencia a prática aqui nesse mundo, que não transforma os nossos valores, não transforma os nossos conceitos, não transforma a nossa história. Mas para entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo com buscar as coisas lá do alto, nós temos que ler também o capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, quando ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui é algo muito fundamental para a gente entender. Ele fala do velho homem e ele fala do novo homem. Esse velho homem com os seus feitos é exatamente a nossa herança de Adão, a desobediência de Adão, que mostra então a consequência do pecado, a marca do pecado em cada um de nós. Então nós nascemos desobedientes a Deus, nós nascemos com a realidade do pecado em cada um de nós, e isso então se torna uma prática da nossa existência, a realidade de fazer a nossa vontade e tentar viver uma vida independente de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala se revestir de um novo homem, como ele vai falar em Romanos capítulo 5, o velho Adão e o novo Adão, que é Cristo Jesus. Então é tirado de nós a desobediência de Adão, e em Cristo Jesus agora nós somos transformados, justificados, porque Cristo agora é obediente. A obediência de Cristo nos livrou, nos libertou da desobediência de Adão. Mas é interessante que ele diz: nos refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre pleno conhecimento?
e a segundo a imagem daquele que criou. E aí nós vamos então lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados, todos nós, à imagem e semelhança de Deus. E ser criado à imagem e semelhança não é a aparência física, porque nós já ouvimos em um momento da nossa vida assim, olha, você não é feio, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Mas há outras realidades, primeiro, de forma restrita, verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Essas três realidades que existiam na vida de Adão e de Eva, que eles tinham o verdadeiro conhecimento, a retidão e a santidade. Essa era a realidade da imagem e semelhança nos nossos pais, mas também de forma abrangente, espirituais, morais, racionais e imortais. Assim como Deus, nós somos criados dessa forma, a imagem e semelhança dele, mas houve algo no meio do caminho, e aí então nós perdemos a restrita e manchou-se a abrangente. A imagem restrita, o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, nós perdemos. Por causa da desobediência de Adão, houve então essa quebra da imagem e semelhança restrita. Porém, a abrangente, nós não perdemos. Nós continuamos a ser seres espirituais, morais, racionais e imortais, com uma grande diferença. Cada uma dessas áreas da nossa vida está manchada pelo pecado. Cada uma dessas áreas está contaminada pela realidade do pecado, o que nós chamamos de doutrina da depravação total do homem. Cada cantinho do nosso ser é manchado pelo pecado. Cada cantinho da nossa vida moral, da nossa vida racional, da nossa vida como um todo, é contaminada pelo pecado. E aí nós começamos a entender então, quando o apóstolo Paulo diz, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Então essa restauração daquilo que se perdeu, essa restauração daquilo que se quebrou, a partir da desobediência de Adão. Então nós estamos voltando para o lar, nós estamos voltando para casa, e cada dia mais aquilo que o pecado fez em cada um de nós, agora Cristo Jesus pagou um alto preço ao derramar a sua vida, o seu próprio sangue, para nos reconciliar, para nos perdoar, para nos lavar de todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos então agora buscar esse pleno conhecimento, para que nós pudéssemos ter restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus. Então, dia a dia, nós estamos caminhando para esta plena restauração, que vai ser completa nos céus, quando Cristo voltar a buscar a sua igreja. Porém, não nos omite na realidade de continuarmos buscando, de continuarmos vivendo essa realidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Queridos, se nós então recebemos agora em Cristo Jesus, essa nova vida, esse perdão, essa reconciliação, e dia a dia Deus está restaurando em nós a sua imagem e semelhança, nós estamos cada vez mais buscando a estatura do varão perfeito que é Cristo, cada vez mais sendo a busca dessa semelhança, a busca constante de sermos cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Cristo. Nós temos que aprender a andar nele todo o tempo, fazer a vontade nele em todo o tempo da nossa história. E aí o apóstolo Paulo vai falar alguns imperativos que denotam o que é buscar as coisas lá do alto. Então, nesse texto que nós vemos no capítulo 3 e no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos dar 4 imperativos, 4 ordens, para que você e eu possamos buscar cada vez mais viver as coisas lá do alto. Ou seja, viver essa transformação, essa realidade na nossa vida, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele vai falar, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos, perseverai na oração e portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Então o apóstolo Paulo vai passar 4 imperativos, 4 ordens, para que você e eu possamos buscar de forma intencional viver o nosso cristianismo. É uma busca intensa e consciente para viver a transformação. Perceba isso, é uma busca intensa da nossa vida, mas de forma consciente, de forma intencional.
Nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos querer apenas que Deus transforme a nossa vida, mas deve existir da nossa parte a busca pela santificação. Aquilo que era necessário quanto à nossa salvação, nós recebemos de graça. Cristo fez tudo o que era necessário, mas agora para buscar esse cristianismo intencional, buscar essa transformação diária, deve existir uma vontade nossa, intensa e consciente, de viver essa transformação. Então, primeiro, vivendo intensamente a transformação em Cristo, vivendo intensamente a transformação moral. Então nós estamos vivendo dia a dia essa transformação moral na nossa história, como nós vimos no texto aí: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Queridos, uma intensa luta contra as inclinações da nossa carne. Viver intensamente essa realidade de buscar a transformação moral é entender que nós estamos vivendo uma intensa luta contra as inclinações da nossa carne. É o desejo contínuo que nós temos colocado dentro de nós, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, que ele busca, ele deseja fazer o bem, ele almeja fazer o bem, mas ele não o faz. Mas o mal que está nele, esse sim ele faz. E aí, então, quando ele questiona: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por aquele que nos transforma, por aquele que nos dá condições de lutar contra as inclinações da nossa carne. E aí uma palavrinha difícil: concupiscências. Aonde essa palavra? É o que a Bíblia fala exatamente sobre ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. É interessante quando nós falamos da vida moral, nós levamos apenas para as questões da sexualidade. Mas o apóstolo Paulo, ele inclui no meio da sexualidade, ele inclui a avareza, ele inclui a ganância, ele inclui o desejo desmedido por ganhar, por ter, por aparentar, por ser dominado por esse dinheiro. E aí nós entendemos, queridos, que a concupiscência da nossa vida é um mal moral. Quando ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. Mas também ele fala do mal material, a ganância, de sermos dominados pelo dinheiro e acreditarmos que Deus, o nosso Deus é o dinheiro, e esse Deus pode todas as coisas. E é esse Deus que controla a nossa vida. É esse Deus que realiza os nossos sonhos. Mas aí o apóstolo Paulo fala sobre esse mal material, mas nos versículos seguintes ele fala do mal comportamental. Ele vai falar de ira, indignação, revolta, sentimentos que destroem, sentimentos que magoam, sentimentos que ferem, sentimentos que afastam as pessoas de nós. E aí nós percebemos, queridos, que essa busca intensa de transformação moral deve ser algo no imperativo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que significa isso? Privar uma coisa de seu poder, destruir a sua força. Fazer morrer é privar algo do seu poder, é destruir a sua força. Nós temos a consciência disso, nós sabemos disso, que isso o tempo todo está na nossa mente, o tempo todo tenta entrar na nossa história, o tempo todo tenta nos levar para o pecado, o tempo todo tenta destruir a nossa vida. Mas nós tem que ter um desejo intenso, viver intensamente essa transformação, de fazer morrer, tirar o seu poder, destruir a sua força sobre nós. Você deve, no entanto, ter como objetivo mortificar os vícios que o detêm na terra, e que nos tornemos celestes pela renovação do Espírito. É isso que Calvino disse comentando esse texto. É entendendo que dia a dia nós iremos mortificar os nossos vícios, mortificar aquilo que nos domina, a força daquilo que nos separa de Deus, para que nós possamos viver cada vez mais a santidade, cada vez mais a realidade dos céus. E aí sim, nós poderemos viver intensamente essa transformação moral na nossa história, mas também viver intensamente a transformação relacional. Queridos, os relacionamentos é onde mais se destaca a nossa vida com Deus, é onde mais se observa essa transformação na nossa história.
Nós podemos falar que nós amamos a Deus, a quem não vemos, mas se nós não amarmos o nosso próximo, a quem nós vemos, nós somos mentirosos. Porque é exatamente na relação interpessoal que nós iremos identificar a nossa vida com Deus e esse desejo intenso de transformar as nossas relações. Olha o que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. No texto que nós lemos, ele fala dos filhos da desobediência e ele fala dos eleitos de Deus. Ele fala dos filhos da desobediência, que são aqueles herdeiros de Adão, que vivem essa realidade do pecado, vivem essa realidade da ira, da indignação, da maldade, da malícia. Mas ele fala que agora há pessoas que são os eleitos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, escolhidos por Deus, transformados por sua graça. Uma profunda transformação em nossos sentimentos. Essa mudança de posicionamento, de relação com Deus, de filhos da desobediência para eleitos de Deus, há automaticamente uma profunda transformação em nossos sentimentos. Ele tira a ira, a indignação, a maldade, e ele vai colocar misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O que provocava feridas é substituído pelo que promove cura. Então, a busca intensa de ver a transformação relacional, aquilo que nós fazíamos, aquilo que nós praticávamos, que causava ferida no nosso semelhante, que afastava ele de nós, que provocava apenas a divisão, provocava a dor, o sofrimento, agora é transformado, e eu busco intensamente viver essa transformação nos meus relacionamentos. É que o apóstolo Paulo chama de revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A relação com Cristo marcando nossa relação com os outros. Se nós queremos medir a transformação diária, nós temos que medir os nossos relacionamentos. Nós temos que perceber como nós temos relacionado com as pessoas. Por isso que se diz muito que é muito fácil viver a nossa fé na igreja. Porque aqui nós nos encontramos aos domingos, temos apenas encontros esporádicos, mas nós não convivemos. E aí quando alguém chega e fala assim: olha, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua mãe, a sua irmã, como são pessoas boas. Aí vem aquele sentimento do fundo: você não sabe o que é lá em casa, você não tem noção do que nós passamos lá em casa. Por quê, queridos? Porque aqueles que convivem diariamente, aqueles que estão próximos, o dia a dia, e aí nós percebemos então o quanto que nós temos buscado intensamente a transformação em Cristo dos nossos relacionamentos. Agora, sentimentos que acolhem, ternos afetos, literalmente é colocar o coração, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Aprender a praticar sentimentos que vão acolher as pessoas, que elas se sentirão acolhidas na nossa vida, mas não apenas sentimentos, atitudes que restauram. O apóstolo Paulo fala: perdoai-vos uns aos outros e suportai uns aos outros. Perdão e ser suporte. Atitudes que nós iremos cuidar de outras pessoas, que nós iremos restaurar relacionamentos e curar a ferida de outras pessoas que não têm forças para caminhar. E posicionamentos que geram harmonia. Se nós continuássemos a ler o texto de Colossenses, ele vai falar do papel do esposo, do papel da esposa, do papel dos filhos, do lugar dos filhos, o nosso relacionamento com o nosso patrão, o relacionamento do patrão com a nossa vida. Então, estendendo ao longo da nossa vida, e entendendo que quando nós cumprimos o nosso papel, quando nós fazemos aquilo que cabe a nós fazermos a partir do que Deus colocou para nós, nós passamos a viver a harmonia dentro do nosso lar, dentro das nossas relações, dentro do nosso trabalho, porque agora nós estamos buscando intensamente a transformação relacional. Queridos, se nós queremos viver intensamente essa transformação em Cristo, isso deve acontecer na maneira que nós nos relacionamos. Mas o apóstolo Paulo segue, vivendo intensamente a transformação espiritual. Então o apóstolo Paulo fala das coisas terrenas, o apóstolo Paulo fala das práticas que nós temos que anular da nossa carne, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Mas agora ele coloca algo que é espiritual. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui então, aparentemente, agora nós começamos a entender o que Paulo fala da espiritualidade, como se os dois pontos anteriores não fossem algo espiritual.
Mas ele deixa claro que isso é espiritual. O buscar a vida moral, o buscar o relacionamento, é exatamente viver a realidade de Deus na nossa história. Mas a oração nos dá uma consciência maior dessa unidade entre o mundo espiritual e o mundo real. Perseverai é assiduidade e entusiasmo na prática da oração. É isso que a palavra traduzida por perseverai aqui significa: assiduidade, ou seja, algo contínuo, mas não apenas contínuo de qualquer forma, mas entusiasmo. Aquele desejo ardente de falar com Deus, aquele desejo ardente de estar comunicando-se com Deus, de buscá-lo de todo o coração, não em circunstâncias, não em situações, mas em todo momento, perseverar em oração. Olha o que Adam Clarke diz: este foi o conselho geral do apóstolo para todos. Sem isso, nem esposas, maridos, filhos, pais, servos, nem senhores poderiam cumprir os deveres que Deus, em suas respectivas posições, exigia deles. Então, se nós queremos viver os dois pontos anteriores, nós temos que aprender a praticar a oração. Nós temos que aprender a perseverar na oração. A prática da oração conscientiza da conexão real e espiritual. Então, no dia a dia, nos meus relacionamentos, eu não consigo enxergar claramente que há uma conexão entre o meu mundo real e o espiritual. Então, no meu dia a dia, eu não consigo ver isso. Mas quando eu me coloco em oração, eu sei que há uma conexão entre eu e Deus. Por meio de Cristo Jesus, Deus ouve a minha oração. E aquilo então que o primeiro versículo fala, que no princípio Deus, o espiritual, criou o real, criou terra e céus. Há uma conexão. E aí então a oração me conscientiza disso. A transição da autoconfiança para a autodependência. Eu já não vou mais tentar viver a minha vida moral firmada em mim mesmo. Eu já não vou tentar viver a minha vida relacional através dos meus preceitos. Mas agora eu vou negar a minha autoconfiança para que eu possa viver a autodependência. E aí então eu começo a orar pela minha vida, eu começo a orar pela minha família, eu começo a orar pela transformação de Deus na minha história. E gera expectativa já com gratidão, vigiando com ações de graças. Eu gosto tanto quando o apóstolo Paulo fala dessa maneira nas suas cartas. Ele fala de oração e termina, vigiando com ações de graças. Ele usa exatamente a expressão vigiando por várias vezes. Então é como se você estivesse orando com o olho meio que aberto assim, ó. Estivesse orando assim, só vendo o que Deus está fazendo, só o que Deus está agindo, a maneira que Ele está respondendo a nossa oração. Então é uma convicção que nós temos que ter, que quando nós estamos orando, Deus já está abençoando, nós estamos orando, Deus já está transformando, nós estamos orando, Deus já está produzindo algo novo na nossa história. Então isso é perseverar em oração, mas já criando expectativas. Quando eu oro pela minha família, e diante da minha oração, parece que acaba a minha oração, algo acontece, falo, olha, não adiantou orar. Mas quando eu começo a vigiar com ações de graças, eu sei que Deus vai tocar nas minhas relações, eu sei que Deus vai tocar na minha família, eu sei que Deus vai tocar no meu coração e mudar aquilo que eu preciso mudar. Prática da oração. E por fim, vivendo intensamente a transformação missional. Queridos, vocês vão ouvir o tempo todo eu falando sobre intencional e missional. Intencional é fazer algo com propósito, tendo um propósito. E missional é aquilo que eu faço em favor de alguém. E esse alguém é levado a glorificar a Deus. É o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. É que os homens vejam as minhas boas obras, que as minhas obras brilhem diante deles, e eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, se eu quero viver intensamente a transformação em Cristo, a transformação missional vai existir. Olha o que ele diz, mais um imperativo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uma clara distinção entre os que são e os que não são. Tem aquela velha história, né? O que é unção? Unção é o que significa que outros não são. Então isso é ter unção. Queridos, literalmente, de forma bem compreensível, é parecido com isso. É unção de Cristo, outros não são de Cristo. Uns pertencem a Cristo, outros não.
Uns são filhos da desobediência, outros são eleitos de Deus. É essa realidade que nós vivemos no mundo, é essa realidade que nós presenciamos o tempo todo. Então uns serão alcançados por essa graça, uns serão transformados por essa graça, outros continuarão na realidade da vida de desobediência, continuarão fazendo as suas próprias vontades, lutando apenas com seus próprios desejos, seus próprios objetivos. Mas há um outro grupo, os que são. Então o apóstolo Paulo vai dar essa diferença dizendo, vocês que são, lembre-se que são aqueles, tem aqueles que não são, que o apóstolo Paulo chama dos de fora. É testificar da graça em nós operada. É entender que Cristo agiu na nossa história, Cristo nos transformou, Cristo nos fez agora de filhos da desobediência, agora como filhos amados, eleitos de Deus. Nós éramos o império das trevas, aí Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos perdidos no mundo sem Deus, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé, e a fé que não vem de nós, do próprio Deus que nos dá. Há uma transformação na nossa história, e se há uma transformação na nossa história, nós temos que testificar dessa graça. Nós não podemos viver de igual forma daqueles que não são, nós não podemos nos comparar com aqueles que não são, nós não podemos ter os mesmos valores, os mesmos preceitos, as mesmas ações daqueles que vivem de uma forma desordenada, uma forma sem viver a vontade de Deus. Porque nós somos resgatados por Cristo. Viver missionalmente é levantar perguntas e oferecer respostas. Isso é viver missionalmente. É cada dia da nossa vida alguém se aproximar e falar assim, eu não sei por que você é desse jeito. Eu não consigo entender por que você faz dessa forma. Eu não consigo ver como que você consegue perdoar com facilidade. Eu não consigo entender como que você ama com facilidade. Eu não consigo entender como há na sua vida disposição de abraçar, de acolher, de amar pessoas. Eu não consigo ver que diante de tanta crise que você enfrenta, você continua com o coração alegre, continua com expectativa, continua vivendo a paz que sai de todo entendimento. Eu não consigo, me explica por quê. Isso é viver de forma missional, é levantar questionamento nas pessoas. O apóstolo Paulo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E entender, é acreditar que testemunho importa. Queridos, testemunho importa sim. Lembra uma música antiga, um louvor antigo, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Você lembra dessa música? Eu lembro-me no seminário, o professor Adi Salum, há 70 anos dando aula no seminário, chega um menino da minha sala com essa camisa, estava na moda, escrito, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. E quando ele chega para pegar um trabalho dele, o professor para e fala assim, ele falava bem mineirão, meu irmão, o que não importa? Importa sim. Como não importa o que vão pensar de você? Se você andar com Deus, é importante que as pessoas pensem a seu respeito. Então importa sim o que elas pensam sobre você. Queridos, é de fundamental importância. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de liderança, ele não fala para aqueles que vão ser líderes, que são respeitados pela igreja, não. Aqueles que são respeitados por quem? Pelos de fora. Os de fora. Porque é exatamente aonde nós iremos levantar perguntas, o que é andar com Cristo. Então é acreditar que testemunho importa sim. E as respostas que nós vamos dar às pessoas podem transformá-las. E assim elas podem deixar de não ser e passarão então a ser. Vivendo intensamente a transformação moral, relacional, espiritual e missional. Nós precisamos viver intensamente a transformação em Cristo, em cada uma dessas áreas da nossa vida. Eu sei que quando nós ouvimos uma mensagem como essa, nos incomoda e muitas vezes vai despertar em nós os sentimentos estranhos, porque nós vamos deparar com a nossa realidade moral, vamos deparar com os nossos problemas de relacionamentos, nós vamos entender que na sua vida espiritual nós temos negligenciado, nós vamos perceber que a vida missional, meu testemunho não tem sido tão legal assim. Mas graças a Deus, queridos, graças a Deus por Cristo Jesus, que tem nos alertado e nos convidado a viver essa realidade. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que Ele está dizendo para a gente?
Há possibilidade de viver essa transformação. Há possibilidade de ver uma nova realidade na sua vida. Mas você precisa querer intensamente viver essa transformação. É viver os imperativos de buscar, de fazer morrer, de desejar, de perseverar na oração, de buscar intensamente, dia a dia, aquilo que Cristo já conquistou por nós. Nós não iremos produzir algo novo, nós apenas seremos, na prática, aquilo que nós já somos pela fé. É prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É aquilo que Ele já conquistou por nós, mas agora eu vou ser perseverante, eu vou correr na direção, buscar exatamente na minha prática diária, viver intensamente a transformação que Cristo proporciona à minha história. Então que possamos viver de forma verdadeira, intencional, consciente, esta busca por Deus. Essa busca para que a nossa vida seja transformada e marcada pela verdade do Evangelho. E as pessoas possam ver em nós que aquilo que Cristo fez é real. E assim mostra as perguntas que elas têm e na prática nós respondemos, para que elas então aprendam também, aquelas que não são, passem a ser. E assim aqueles que já são, busquem cada vez mais essa transformação na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe e que Deus construa em nós as realidades dele e que possamos buscar intensamente viver o que Deus conquistou em Cristo Jesus por cada um de nós. Vamos orar? Pai, a tua palavra, Deus, que é anunciada, sabemos a nossa